Olá, aqui estamos para conversarmos sobre desafios financeiros enfrentados pelos imigrantes. Nós estaremos abordando esse tema de grande relevância e sensibilidade. E para discutir esse assunto tão importante, temos a honra de receber Fagner Medeiros e Filomena Medeiros. Sejam bem-vindos ao nosso meio. Obrigada. Eles estarão compartilhando suas experiências e insights sobre as dificuldades econômicas que os imigrantes frequentemente enfrentam ao buscarem melhores oportunidades em novos países. Nós vamos explorar as estratégias que podem ajudar você a superar esses obstáculos e a construir uma vida financeiramente estável em uma nova terra. Então, nós vamos trazer aqui a primeira pergunta para este casal simpático. Quais foram os maiores desafios financeiros que vocês enfrentaram ao chegar nos Estados Unidos e como lidaram com esses obstáculos? Eu não sei se o Fagner ou a Filomena vai iniciar, fiquem à vontade. Olha, Alberto, eu posso te dizer que de início nós não enfrentamos muitos desafios financeiros. Apesar de termos chegado aqui com poucos recursos financeiros, logo começamos a trabalhar. Eu comecei a trabalhar na indústria da construção civil e com pouco tempo, eu acredito que menos de um ano, eu já tinha aberto minha própria companhia e comecei a trabalhar no ramo de acabamentos de alumínio em casas novas, né, aqui nos Estados Unidos. E com pouco tempo, já adquirindo, eu creio com 3 anos, adquirimos uma certa estabilidade financeira e foi onde financiamos nossa casa, meados de 2007. Porém, foi daí que começou a nossa primeira dificuldade, e eu digo que uma das maiores, que foi um dos primeiros desafios financeiros que obtivemos nessa terra, que foi com a chegada da grande recessão, onde afetou muito forte o mercado imobiliário, a construção civil em si, que era a minha área de trabalho. E para podermos superar esse desafio financeiro, eu tive que me reinventar, porque fiquei praticamente sem trabalho por algum tempo, eu creio que 1 ano. Me reinventei, procurei novas habilidades, fui trabalhar direto com proprietários e casas existentes. Eu me recordo bem, Fagner, esse tempo foi um tempo muito difícil. Não foi somente para o mercado imobiliário, porque teve um efeito cascata, né? Reverberou em vários outros segmentos da sociedade. E minha esposa estava, nessa época, atendendo clinicamente, e me lembro que uma situação era o que pessoas que se divorciavam por conta da crise, às vezes não sabiam como administrar, elas tinham que continuar morando debaixo do mesmo teto, porque elas não tinham condições financeiras de estabelecer uma nova morada. Então foi um tempo assim muito difícil e isso impactou cada pessoa e trouxe uma reverberação nas empresas e particularmente nas famílias. E esta fala do Fagner é muito importante quando ele fala que teve que se reinventar. E ser imigrante é isso, né? Sim. Está se reinventando em todo o tempo. Mas entrando um pouquinho nessa parte de impacto, então como que essa crise, como que essa questão de reinvenção, de se reinventar, impactou a família de vocês? Que outros desdobramentos isto teve? Na época, o nosso filho tinha 2 anos de idade. Eu já tinha voltado a trabalhar, mas trabalhos part-time, não eram trabalhos de tempo integral, para poder ter tempo com o nosso filho, que era pequeno. E eu tive a necessidade de voltar a trabalhar em período integral para ajudar nas finanças, para ajudar com as nossas responsabilidades financeiras. Como ele falou, ele teve que se reinventar. Eu lembro muito bem que juntávamos eu e ele com um carrinho de bebê, fizemos os cartõezinhos e fomos entregar porta a porta, né, oferecendo trabalhos de pintura, carpintaria.
E eu acho que no nosso relacionamento familiar, a gente, na verdade, se fortaleceu. Foi onde a gente buscou mais equilibrarmos as nossas emoções, ajudarmos, apoiarmos um ao outro. Foi um período muito difícil. Eu lembro que no aniversário do nosso filho de 2 anos, a gente não tinha dinheiro para comprar um bolo. E a gente, na verdade, juntou forças, né? Tivemos o apoio da igreja, estávamos bem envolvidos na igreja, isso também preencheu um pouco o nosso tempo para não estarmos pensando nas dificuldades, como o senhor falou. Aconteceram muitos divórcios, muitas pessoas, isso é o motivo de casais discutirem bastante, né? A dificuldade financeira. Mas, graças a Deus, no nosso caso, a gente se fortaleceu, a gente se ajudou bastante. Tivemos o apoio, né, da nossa igreja no momento, dos nossos pastores. E com a nossa criança pequena, a gente esteve sempre buscando, né, estar com ele também, porque nesse momento foi o momento dele adaptar, com daycares, com estar em creches. Então, a gente teve muito apoio um do outro, na verdade. Isso eu acho que ajudou na superação dessa fase que foi bem difícil. Filomena, você falou de coisas importantíssimas, né? E entre várias coisas importantes, essa questão da resiliência, essa questão da flexibilidade, essa questão de não desistir, mas de encarar os desafios e entender a necessidade de mudanças. Na vida do imigrante, nós vemos que isso é um requisito muito sério, essa questão da resiliência, de estar se reinventando. E o que mais dificultou para vocês esse processo assim de se reinventar? Os choques mentais, porque muitas vezes, com a nossa mentalidade de origem, nós temos uma certa dificuldade nessa reinvenção. O que mais pegou nessa hora, o que mais dificultou nesse momento de se reinventar? Eu diria que foi sermos flexíveis em relação aos trabalhos, né? Era bastante difícil nós termos que aceitar ou ter a flexibilidade de aceitar trabalhos que, na verdade, eram inferiores às nossas qualificações. Nós sabemos os nossos potenciais, conhecemos as nossas capacidades, mas a gente foi flexível. Estivemos bem abertos, né, aos trabalhos, às ofertas de trabalho que nós começamos a receber, para a gente poder se reestruturar, para podermos recomeçar. Tanto ele como eu, que estava voltando ao mercado de trabalho, porque eu tinha, né, ficado parado durante o período da minha gravidez, ficado parado enquanto meu filho era pequeno, um período de amamentação, estar em casa, estar com ele, mas eu tive a necessidade e fui bem aberta e bem flexível a isso. Foi também nessa mesma época que nós sentimos mais, a necessidade de aprimorar o idioma, o inglês aqui. Então, para podermos adentrar também mais profundo no mercado de trabalho, nós procuramos escolas que nos ajudassem, né? Uma escola de inglês e... Na parte conversacional. Sim, e isso também nos ajudou bastante. Fomos nos capacitar também. A nos capacitar. A nossa capacitação, tanto cultural também, que você está na escola, a gente vai pegando mais um pouco da cultura local, da cultura americana. Isso também nos ajudou bastante nesse período. Esse destaque que Fagner e Filomena estão dando, a se ter uma abertura diante dos desafios, isso é algo importantíssimo. Porque quando nós chegamos aqui, nós temos uma crise de identidade. Não somos mais quem éramos no nosso lugar de origem. Então, tínhamos uma profissão e aqui nós temos que readquirir uma identidade, readquirir uma nova formação profissional, etc. E isso é muito importante, estar aberto, entender que há dificuldades naturais, normais nessa situação e que se não tivermos uma mente aberta, nós vamos ter dificuldade. Esse choque que a Filomena falou é muito importante. E isso acontece, é uma realidade entre as habilidades que nós temos, o potencial que nós temos para desenvolver alguma atividade e que muitas vezes nós temos que deixar essa bagagem de lado e fazer outras tarefas que qualquer pessoa poderia fazer, mas isso faz parte. O idioma é a porta da nova cultura.
Quando nós passamos pelo processo do aprendizado idiomático, então nós começamos a acessar a cultura. Paul Hilbert, um dos mais famosos antropólogos na área de contextualização missionária mundial, ele fala muito disto em seus livros, em seus artigos, de que o imigrante, quando ele sai do seu país de origem e vai para um outro e não conseguindo integrar-se na nova cultura, ele cria uma terceira via. Ele se une a outros imigrantes que estão tendo a mesma dificuldade e passam a viver em gueto. Isso tem benefícios, mas isso também tem malefícios, porque impede da pessoa integrar-se na cultura e enfrenta outro tipo de dificuldade. Mas o entrevistado aqui não sou eu, o entrevistado aqui é Fagner, é a Filomena, e eu queria somente aclarar esses detalhes, porque são detalhes importantíssimos na fala dele e que muitas vezes, por não conhecer o contexto, a pessoa que está escutando eles, então desconhece a preciosidade dessas informações que eles estão passando aqui. Nesse momento eu queria perguntar a vocês, como é que vocês lidaram com a saudade de casa e a pressão financeira ao mesmo tempo? Porque se poupa para se gastar do essencial e não dá para estar matando a saudade todas as vezes que ela bate. Como é que vocês têm lidado com isso? Eu digo que sempre tem um que se adapta mais rápido, né? Tipo, nesse caso fui eu que me adaptei mais rápido que ela, porém sofreu muito com a questão da saudade, família, né? E com as palavras. Sim, eu lembro muito que os 2 primeiros anos para mim foi muito difícil. A saudade da minha família, dos meus irmãos, dos meus pais, assim, foi bem, bem difícil. Eu não tinha ainda certeza se queria ficar ou se queria voltar para o Brasil. Mas foi apenas os 2 primeiros anos. Logo, nós viemos para cá muito jovens, eu tinha 19 e ele tinha 20. E depois dos 2 primeiros anos foi quando eu engravidei e foi quando eu, decidi, é aqui que eu quero construir a minha família, é aqui que eu quero criar o meu filho. E eu acho que isso foi que nos trouxe forças, né? Que nos deu forças para superarmos aquele período, a mim pelo menos, porque ele se adaptou super rápido. Foi o que me deu forças para superar aquele período, aquela saudade, né? E isso afetou a nossa vida financeira de alguma forma, sim, porque a gente estava se adaptando a uma nova cultura, a gente estava começando a nossa vida, como eu falei, nós éramos muito jovens. Da mesma forma que a gente sabia que necessitava economizar porque estávamos começando uma família, a gente gostaria também, a gente queria também, né, explorar o país, conhecer muitas coisas, comprar coisas que a gente não tinha condição financeira, né, de adquirir, de comprar, de adquirir, de ter, mas da mesma forma a gente sabia que estávamos começando, que era importante economizar. Então, assim, tinha muitas discussões como gastar e como economizar. Onde poderíamos gastar, onde conseguiríamos economizar para a gente começar a nossa vida e a nossa estrutura financeira aqui nos Estados Unidos. Vocês estão vendo aqui uma fala preciosíssima, né? Vieram para cá com 20 anos e 19 anos, mas isso não significou que eles não parassem para refletir sobre esse novo momento, para planejar. E a gente deixa essa palhinha aqui para você, embora que você talvez aí seja mais envolvido com a sua própria idade, sem se preocupar muito com o amanhã, é importante. Você precisa usufruir da vida, mas você precisa ter um planejamento a curto, médio e longo prazo. Nós vemos que muitos imigrantes sofrem porque não fazem esse tipo de planejamento, procuram viver o hoje movidos pelo consumismo, e o resultado disso é que, diante das crises, a dificuldade aumenta para enfrentar. A fala da Filomena ainda agora colocou algo muito importante, a questão de apoio, né? E esse apoio é singular. Quando a saudade bateu mais forte para ela, o Fagner pôde trazer o apoio, a unidade, né? E essa questão da unidade é uma coisa muito forte. Quando eu cheguei aqui com minha esposa e meus filhos,
uma coisa que nos ajudou muito foi essa unidade, essa integridade, né? Um dando força ao outro para a gente seguir em frente. Mas vamos para a próxima pergunta. De que forma vocês equilibraram o investimento em educação, o investimento em qualificação profissional com a necessidade imediata de sustento? Sim, a Filomena foi a primeira, né? Ela ingressou na universidade primeiro. Ela cursou bacharel em Business Information Management por 4 anos. E não foi uma época fácil, porque ela tinha que trabalhar full time para pagar os estudos dela durante esse período, enquanto eu trabalhava também para o sustento familiar, né, da própria casa. Porém, depois dos 4 anos, ela ter se formado, aí foi a minha vez. Eu entrei no college, me formei em engenharia eletrônica e... Em grau de importância na vida de vocês, qual o grau que vocês dariam sobre esta formação americana que vocês adquiriram? Foi importante? Valeu a pena? Sim, foi extremamente importante. Valeu a pena cada sacrifício. Cada momento a gente abriu mão de tempos em família. Eu ficava muito ausente, trabalhava full time. À noite ia para a universidade, então assim, fiquei bastante ausente nesse período de tempo de qualidade com o nosso filho. Graças a Deus o Fagner me apoiou bastante nisso. Foi onde ele deu todo o suporte, levando o nosso filho para atividades extracurriculares, né, atividades esportivas que ele fazia, onde eu não podia. Ele me deu todo esse apoio e foi extremamente importante. Abriu portas para mim, assim, enormes, portas de trabalho bastante, assim, importantes, que nos ajudou muito. Inclusive a porta militar, né, o trabalho militar que eu exerço hoje. E para ele, assim, graças a Deus, ele sempre trabalhou por conta própria, conseguiu montar a empresa dele, depois da recessão desse período, ele conseguiu montar uma nova empresa e sempre muito dedicado, ele sempre foi muito trabalhador, ele não enfrentou, não assim, ele se formou, né, tem esse curso técnico de engenharia eletrônica, mas ele segue trabalhando na área dele na indústria da construção civil, faz bastante trabalhos eletroeletrônicos também nessa área, né? E muito importante, uma coisa que a gente sempre recomenda para as pessoas recém-chegadas aqui é procure estudar. É um investimento de tempo, é um investimento de dinheiro, mas vale muito a pena. E é algo que ninguém tira de você. É algo que você adquire e que ninguém pode tirar. Você leva o seu conhecimento, você leva a sua educação junto com você quando você falece. É algo que ninguém pode tirar. Fagner, as pessoas às vezes, quando escutam um testemunho, um depoimento como esse de vocês, que estudaram e galgaram melhores oportunidades, as pessoas pensam que isto é fácil, que isso não exige sacrifícios. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, teve bastante sacrifício, inclusive a questão dela iniciar a primeira faculdade e depois eu, justamente foi para nós podermos equilibrar nossas finanças e continuarmos trabalhando. E como ela mencionou antes, um dos sacrifícios maiores é o tempo. Eu me lembro muito bem, tanto ela quanto eu, que nós temos um filho somente, porém, quando ela estava estudando, era praticamente integral, porque ela trabalhava durante o período integral e cursava a faculdade também. E não tinha tempo, o tempo que ela tinha disponível era para os estudos. Ela estudava, trabalhava e chegava em casa e ia estudar. Então, nessa época eu tinha que cuidar do meu filho, eu fazia a janta, eu arrumava a casa. Então, eu trabalhava fora e cuidava tanto da casa quanto do filho, enquanto ela poderia estudar e ter o sucesso nos estudos dela, né, na carreira profissional que ela estava buscando na época. E da mesma forma aconteceu quando eu comecei a estudar. Nosso filho já era um pouco mais independente, digo assim, porém ela também me ajudou muito nessa área. Eu passei a estudar, chegava em casa, ficava muitas horas estudando ainda, e ela tomou a casa, fazia tudo que eu fiz para ela no início.
Tem um ditado que diz que suor poupa sangue, né? Então, isso dá trabalho. Mas poupa, evita de que o seu sangue seja derramado por falta de uma profissão, por falta de uma melhor oportunidade de trabalho. Então, é melhor você gastar o suor do que derramar o seu sangue, né? E como é que vocês mantiveram o foco e perseveraram durante os períodos mais difíceis desses desafios? Nós, por característica própria, nós gostamos de traçar metas e goals, né? Então, a gente foca sempre em alcançar as nossas metas e os nossos goals. Então, eu acho que a saúde mental, né, é muito importante quando a gente fala em focar, em alcançar os nossos objetivos. A primeira coisa que você tem que, na verdade, trabalhar é a sua saúde mental. Equilibrar, né, o seu emocional com as suas dificuldades, porque às vezes você traça uma meta e encara tantos desafios que você acaba desistindo ou sendo afetado emocionalmente. Então, acho que isso é muito importante. E sempre focar e ter um objetivo que na verdade, eu acho que as dificuldades, elas nos fortalecem, né? Eu acho que em todos os momentos que nós enfrentamos dificuldades, nós nos qualificamos, nos fortaleceu. Nós buscamos novas habilidades, nós buscamos nos qualificar, novos recursos. E, na verdade, isso eu acho que nos fortalece, porque a gente tem que crer, temos que ser gratos, né, por pequenas vitórias, temos que celebrar pequenas vitórias e temos que ser gratos por todas as coisas e sempre acreditar que sempre é para o nosso benefício, sempre é para o nosso crescimento pessoal, espiritual e emocional. Essa questão de uma frase aqui que a Filomena acabou de dizer: dificuldade fortalece, dificuldade qualifica. O conceito geral é que dificuldade destrói, mas eles estão trazendo aqui uma perspectiva riquíssima, que a dificuldade fortalece e qualifica. Então, nós queremos deixar esse destaque para você que está passando por esse momento difícil de adequação, adaptação à nova cultura, ao mercado de trabalho. Não pense que as dificuldades irão destruir você, mas irão fortalecer e irão também qualificar. Agora, isso depende do que a Filomena colocou, da sua saúde mental. E aí a importância de você preservar essa saúde mental. E uma das coisas que você pode usar para preservar a saúde mental é, no campo mais amplo, a saúde espiritual. E é o que nós queremos que eles compartilhem agora. Qual o papel da fé nessa preservação da saúde mental, nessa preservação diante dos desafios da vida, na vida de vocês? Essa é uma característica assim, que eu admiro muito no meu esposo. Ele é uma pessoa de muita fé. Ele sempre teve muita positividade, né? Ele sempre foi muito determinado. Eu lembro muito bem das palavras dele. Quando nós perdemos a nossa primeira casa, né? Que ele falou assim: a gente não deve se apegar a paredes. E eu prometo, eu tenho certeza que o nosso próximo imóvel aqui nesse país vai ser quitado, para a gente nunca mais perder. E assim foi. Então, assim, eu acho que a fé, ela tem um papel fundamental, independente do que você creia, de onde seja a sua fé, de qual seja a sua fé, ela tem um papel fundamental. Você precisa acreditar em algo, você precisa ter fé em algo, você precisa crer, se você é cristão, né, que Deus tem o controle de todas as coisas e colocar a sua fé que Deus está no comando de todas as coisas, né? Então, a fé, ele tem um papel fundamental no crescimento, no sucesso financeiro, no crescimento pessoal, no crescimento intrapessoal, relacionamento entre esposa e marido. E é fundamental você
manter a sua fé, né? Inabalável, independente de qualquer coisa. Realmente é algo vital para a nossa existência. Não temos como viver alheios à nossa realidade de seres humanos criados por um ser superior, por um Criador, um ser inteligente, um ser que nos colocou no universo com um design inteligente. Então, eu convido você a refletir sobre isso. Às vezes a gente vive um tanto meio solto, meio perdido na vida, como se tudo fosse obra do acaso, e essa vida não é um acaso, né? Essa vida vai mais além. E como é que o fato de vocês terem vindo para os Estados Unidos, em que isso, essa vida de imigrantes, acrescentou à existência de vocês? Adaptamos ou acreditamos que os Estados Unidos seria a nossa casa, nós começamos de verdade a investir aqui, né? Na nossa educação, em poder criar e educar os nossos filhos, garantir a educação do nosso filho, focarmos em termos uma estabilidade financeira, não estarmos preocupados com contas, porque eu conheço assim, muitos exemplos de pessoas que estavam aqui, mas investiram no Brasil, né? E a gente decidiu estabelecer os Estados Unidos como casa. Eu retornei ao Brasil, né, por um período de tempo, não me adaptei, voltei aos Estados Unidos, falei definitivamente é aqui, onde eu quero continuar com a nossa família, quero me aposentar aqui. Então a gente focou nisso, né, em investirmos aqui. Nós começamos a investir em imóveis, na indústria imobiliária aqui, para termos uma renda passiva, para no futuro essa renda passiva ser a nossa aposentadoria, nós podermos usufruir dessa aposentadoria aqui nos Estados Unidos. Então, imigrar para os Estados Unidos, para um novo país, abraçar o desafio de aprender uma nova língua, nos adaptar a uma nova cultura, nos estabeleceu. Na verdade, a gente sempre creu que aqui nós teríamos mais oportunidades que o nosso país de origem e decidimos nos estabelecer realmente aqui, criarmos as nossas raízes aqui nesse país. E é gostoso chamar de casa, como home. Hoje, os Estados Unidos, a gente pode dizer, é a nossa casa. Isso que você falou não é só uma questão bonita, Filomena, aqui é o meu lar, mas é uma questão extremamente necessária e estratégica também, eu diria. Há pessoas que vêm para cá, mas continuam com a mente no Brasil. E elas nem prosperam aqui e nem conseguem prosperar lá porque não estão lá, não é? Então, esse assumir de novo lá, isso é algo muito importante. E é algo que atrapalha muito ao imigrante. Então, pense nisto, porque vale a pena você refletir como eles refletiram, onde estabelecer o novo lar. O Paul Hilbert, que eu citei ainda agora, antropólogo, ele fala sobre isso e é bem interessante, porque ele diz uma coisa, que pessoas que saem de um país, elas nunca mais se adaptam a ele novamente. Isso é verdade. Sente na pele. E eu até coloco aqui uma perninha nessa fala dele, de uma outra temática que eu trago para a correlação. É como uma filha que se casa, mesmo que ela se divorcie, ela nunca consegue achar o seu lugar dentro da casa dos pais como era antes. Ela vai se sentir como uma estranha, porque ela adquiriu uma nova morada, formou um novo lar, né? Então, foi uma decisão muito sábia, eu parabenizo vocês, e essa lição de vida que vocês trazem aqui é muito importante para toda a comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. Vocês falaram aí muito de apoio, vocês falaram de igreja, de pastores, e esse apoio, vocês consideram que foi algo importante, um suporte importante na vida de vocês para enfrentar o dia a dia na qualidade de imigrantes? Sim, eu acredito que sim.
A gente vê hoje em dia muita gente, tipo nas redes sociais, especialmente falando, às vezes mal, falando mal da nossa própria cultura, do nosso próprio povo. Falar, quando eu mudar para os Estados Unidos, eu não quero, ou para outro país, eu não quero ter contato com o nosso povo, com o brasileiro, quero entrar na cultura direto americana. É bem bacana, tal. No nosso caso, a princípio, quando nós chegamos à igreja, a comunidade brasileira foi importantíssimo para a nossa adaptação, para um apoio forte também. E não por estarmos em um país diferente, não vou me envolver com a nossa cultura, não, mas é muito importante a nossa cultura, as nossas raízes. E a gente tem aquele dentro da gente e passamos ainda para a nossa geração um pouco da nossa cultura. Nosso filho foi muito tempo para as igrejas brasileiras, adquiriu bastante da nossa cultura, a língua foi muito importante para ele também. E hoje em dia nós estamos integrados nas duas culturas, que é a cultura local americana, e continuamos na comunidade brasileira. Às vezes visitamos ainda igrejas brasileiras, amigos, temos bastantes amigos brasileiros também. E de início foi um tremendo apoio, tanto espiritual quanto mental. E em relação também a profissional, fizemos bastante contatos e de amigos, vai conhecendo os outros e fomos crescendo profissionalmente também através desses contatos. E tanto quanto também nas universidades, que foi um guia, né, profissional para a gente também. Já estávamos na universidade, você vai experimentar mais, é claro, a cultura local, a cultura americana, e também serviu como um guia para a nossa vida profissional aqui. Sim, o apoio da universidade também foi muito importante, pois eles têm todo, né, um recurso de profissionalismo, né? Eles têm aquele apoio onde você pode, onde buscar trabalho, como buscar trabalho na sua área, que direcionamento para onde ir, quais são as indústrias, como aplicar. Então, assim, foi um outro apoio muito importante que a gente teve, assim, na área profissional. A gente utilizou muito, né? Esse apoio que as universidades aqui nos Estados Unidos, que acredito também no Brasil, eles têm essa rede de apoio para os estudantes, né? A gente também utilizou bastante, tomamos vantagem, sabemos tomar vantagem desse recurso da universidade. Essa fala de vocês é uma fala muito importante, saber retirar o melhor de ambas as culturas, né? Porque cultura perfeita não existe. Aonde o ser humano estiver, é imperfeito. Sim. Então, sempre vai haver alguma coisa que você compara com a sua cultura, entende que aquele aspecto é melhor, entende que o aspecto da sua cultura originária tem algo a oferecer de forma diferente. Então, a atitude sábia é procurar tirar o que há de melhor e incorporar esse aprendizado na vida, né? Fagner, Filomena, todos nós, quando chegamos aqui, enfrentamos os desafios, e eu comparo muito com aquele avião que começa a taxiar, né, para subir aos céus. Depois ele começa ao desafio de subir, e depois que ele sobe, chega a uma certa altura, ele entra num processo de nivelação, ou seja, velocidade de cruzeiro, né? O que seria importante na percepção de vocês, na experiência de vocês, naquilo que vocês têm vivido, essa fase de cruzeiro, essa fase de nivelação? É claro que desafios sempre vamos ter, né? Mas a gente sai um pouco daqueles problemas iniciais e a gente entra numa outra fase. E é importante a gente ter uma visão a longo prazo, né? O que é que vocês poderiam compartilhar para nós? Nessa planagem, eu vou falar assim, nessa velocidade de cruzeiro, eu acho que é quando você sente que você atingiu uma estabilidade pessoal e financeira, né? Eu acho que é quando você elimina aquele medo constante de imprevistos financeiros. É quando você está segura de que você pode pagar as suas contas em dias. É quando você está segura que você pode prover educação para o seu filho.
Eu acho que esse é o momento que você sente que você atingiu a velocidade do cruzeiro, quando você tem uma tranquilidade mental, financeira, de que você está produzindo, de que se por um acaso acontecer uma outra recessão, como a de 2007, ou uma pandemia como a de 2020, a sua vida financeira segue saudável, estável, e que você está trabalhando, que você está ali conquistando uma aposentadoria, que chega um período da sua vida que você tem que parar, não que você queira, mas que você precisa, né? E que você tem ali garantido uma aposentadoria, uma forma de você, né, continuar Sim, eu digo vivendo. que essas dificuldades não financeiras, essas dificuldades que vieram, como a grande recessão, quando a pandemia também foi outra dificuldade para muitas pessoas, acho que mundialmente, né, a pandemia, elas servem muito para nos fortalecer, nos dão instruções para o futuro, né, para que, caso aconteça novamente, onde eu vou estar? Onde que estão minhas reservas? Quais são as minhas reservas para, se isso acontecer, uma guerra ou uma outra pandemia ou que seja uma outra recessão, nós possamos passar por esse período com a saúde mental equilibrada, sem nos afetar tanto, afetando, porém, você com recursos podendo superar de uma forma mais fácil. Essa semana eu estava pensando que eu fui surpreendido agora com algumas ofertas que as redes de supermercados estão fazendo, né? Por exemplo, oferecendo TV de 65 polegadas a $290. Né? E estava havendo uma certa recessão no mercado e, dependendo do resultado das eleições desse ano, podemos sair rapidamente, talvez, ou entrar num período de recessão, né? E então, recessão sempre é um desafio e diante dessas incertezas mundiais. Diante desse cenário, nessas considerações assim, finais, o que vocês gostariam de poder compartilhar como uma pérola para aqueles que estão nos assistindo e que estão vivenciando talvez um início ou já estejam aqui há um certo tempo na comunidade brasileira, não somente em Orlando, não somente na Flórida, mas em todo o país. Até pessoas que migraram para outros países e que vivem uma situação correlata. O senhor pode repetir a pergunta? Sim, tranquilo. Ô, Jonas, só assinalar o corte aí, tranquilo? 3, 2, 1. Ok. Nós estamos vivenciando um momento agora de uma certa recessão no mercado, né? E dependendo dos resultados dessa eleição que nós teremos esse ano, essa recessão ela pode ser agravada ou ter um cenário diferente. Queira Deus que tenhamos um cenário diferente, né? Mas a gente tem que estar preparado ou para uma situação ou para outra situação. Então, o que é que vocês poderiam compartilhar como uma pérola, como um tesouro para a comunidade brasileira que está aqui em Orlando, na Flórida, no país, não é? De ter uma atitude não somente preparada para vivenciar esse momento, mas o que é que poderia ser útil para se fazer nessa expectativa? Eu acho que muito importante é ter uma reserva de emergência, né? Nessa área financeira é sempre muito importante estar preparado para qualquer coisa e a reserva de emergência é fundamental, né? E, ademais disso, é a saúde mental, né? Crer e confiar que é passageiro, que é uma dificuldade ali que vai passar e
buscar, como a gente mencionou, né, o equilíbrio emocional, buscar uma qualificação, buscar um apoio, né, que seja na igreja, que seja nos relacionamentos interpessoais, com família, com amigos, com seu cônjuge. Então, resiliência também, né, a persistência, não desistir, isso é muito importante, independente de o que venha pela frente, focar no seu objetivo e não desistir. Na parte financeira, sempre, né, a reserva de emergência é fundamental, é algo que todo mundo, a partir do momento que começa a trabalhar, é importante ter, sempre ter, e a disposição de seguir adiante, de nunca desistir. E você, Fagner, o que você nos diz? Eu acredito da mesma forma, tipo, também quanto vou dizer que, tipo, se abastar de um estilo de vida mais elevado, você manter sempre o seu nível de vida no modo que não te prejudique durante uma recessão, tipo, como eu não tinha mencionado antes, mas, tipo, nós sempre buscamos ter um estilo de vida médio, nada de muito luxo, sempre equilibrando nossas finanças para que quando acontecesse algo, como nós já tínhamos passado por quando acontecesse algo parecido, nós sempre estávamos com os pés no chão e seguimos adiante. Que às vezes essas dificuldades vêm e criam novas oportunidades também. Quando na dificuldade você encontra novas oportunidades e daí onde nós superamos essas grandes dificuldades. Nós estamos profundamente agradecidos a Filomena e a Fagner. Eles, de bom grado, aqueceram ao nosso convite para estar compartilhando essa riquíssima experiência que eles tiveram, estão tendo e continuarão, né, com suas vidas, testificando de que é possível prosperar em uma nova terra, é possível ter uma nova cultura, uma nova formação, novas habilidades e começar a desenhar um novo futuro. Então, nós agradecemos profundamente a Fagner, a Filomena, pela boa vontade, pela riqueza, né, da transmissão dessa experiência, e nós agradecemos a você que nos acompanha e até a próxima oportunidade.